Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Este é o programa Memória BC, eu sou Luiz Carlos Tigrão e nós estamos gravando numa quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019. E o nosso convidado de hoje é um convidado especial, nasceu aqui em Balneário Camboriú, tem história, ele e a sua família. E hoje ocupa um importante cargo também a nível de administração municipal, que é o vice-prefeito, empresário Carlos Humberto Metzner Silva. Primeiro, um prazer tê-lo no Memória BC. Tudo bem, Carlos Humberto? Tudo bem, Tigrão. Muito obrigado pelo convite, pela honra de participar desse importante programa que pega personagens que se confundem com a história da cidade. E para mim é uma honra, com tão pouca idade, já poder estar participando dessa e contando um pouquinho da minha história e de como que ela se confunde com Balneário Camboriú. E se confunde mesmo, né, Carlos Humberto? Se confunde, né? Porque a cidade tem pouco mais de 50 anos, eu tenho quase 40. Eu nasci aqui, né? Nasci no Hospital Santa Inês. Quem fez o meu parto foi o Dr. Espósito, né? Que também é uma pessoa muito conhecida da nossa comunidade, tem muito trabalho prestado aqui. Me criei aqui, estudei aqui, tive meu filho aqui, sou casado, moro aqui, empreendo aqui. Não quero ir embora, não quero ir para outro local, amo essa cidade, sou feliz e completo, podendo participar do convívio, do dia a dia, com os amigos, com a família, mas principalmente com o clima, com a localidade de Balneário Camboriú. Na verdade. Vamos começar. Você nasceu no Santa Inês? Santa Inês, eu nasci no Hospital José Roberto Espósito, a nossa saudação também. Eu nasci no dia 5 de julho de 1981, de manhã cedo, no Hospital Santa Inês. A minha mãe, que já não é mais falecida, que já não está mais entre nós, já é falecida. Era um inverno em Balneário Camboriú. Tive uma infância muito feliz aqui. Foi boa infância, Cadu? Muito feliz. Na época que eu nasci, nós vivíamos na Rua Itália, no bairro das Nações, bem próximo ao hospital. Né? Antigamente nós tínhamos, ainda temos, né? Mas na época, o supermercado da cidade, nós temos o supermercado Vitória e temos o supermercado da cidade, que era o supermercado Mesc, que ficava bem na nossa rua. Aí eu passei grande parte da minha infância ali. E depois o meu pai alugou uma casa na rua 1542, já no centro. Meu pai alugou uma casa lá, eu não sei precisar com que idade, talvez com 6, 7 anos, aí nós nos mudamos, eu me mudei dali com a minha família e fui morar bem no coração da cidade, na rua 1542. Hoje lá onde eu morava é um prédio, e eu me lembro bem de quando nós morávamos ali, de que não existia nada no entorno. Tinha nada no entorno ali, existia a igreja Santa Inês, lógico, né? A igreja Santa Inês na época era nova, né? Eu fiz a minha comunhão lá na igreja Santa Inês, e não existia nada no entorno. Isso é uma lembrança que eu tenho, isso é algo que eu, tanto no bairro das Nações, quanto na rua 1542, depois na rua 2950, meu pai estava construindo uma casa lá e daí alugou uma casa ao lado, a gente foi morar nessa casa alugada lá. Mas eu me lembro bem dos três locais, de como nós tínhamos qualidade de vida e como a gente não se percebe de como a gente perdeu. Né? O progresso trouxe diversos benefícios. Né? Nós temos hoje melhores condições, nós temos oferta de serviço melhores e tudo mais. Mas quando eu era pequeno, tinha a idade do meu filho, que vai fazer 5 anos, até a minha pré-adolescência, nós brincávamos na rua, eu me lembro bem disso. A vizinha da frente da nossa casa era a Dona Valda, com certeza vai, Dona Valda e o seu Conrado, com certeza eles vão assistir o programa, eles vivem aqui em Balneário Camboriú ainda. Então um frequentava a casa do outro, entende? Tu ia brincar na casa do amigo, tu ia lá, tu conseguia brincar no meio da rua tranquilo, nesses 3 locais que eu morei em diferentes localidades da cidade.
as pessoas se respeitavam, todo mundo se conhecia, né? Tinha muita brincadeira saudável, tinha muita segurança. E isso se perdeu, né? Eu não teria coragem, né, de deixar o meu filho... Eu também não. Brincando 6, 7 horas... Nem dá por causa do trânsito, Sim. quantidade de carro. A gente jogava taco na rua, bola, brincava de esconder. Isso tudo era na rua, né? E isso hoje nem, até pelo trânsito, não é mais possível. E também pela segurança. Mas isso são lembranças que eu tenho, que eu sei que não retornam mais. Mas que eu tive ainda a felicidade de poder ter vivido... Vocês conviver com isso, Conviver com isso. Talvez a minha tenha sido a última geração que ainda conseguiu ter, talvez uma a mais, mas eu devo... Não, mas eu acho que é a última. Eu sou dos últimos que ainda conseguiu pegar esse ar de cidade pequena, aconchegante, onde as famílias conviviam, se cuidavam, se gostavam, era uma comunidade mais verdadeira do que é de hoje. Todo mundo se conhecia, né, Carlos Melo? Na realidade, né? Todo mundo se conhecia, né? Todo mundo se conhecia e tinha liberdade, né? Sim. E tu lembras de comércio, de alguns pontos pitorescos, enfim, alguma coisa que te marcou nessa época, não? Acho que lembro. Eu estudei depois... Começou estudando onde, Carlos Melo? Não, eu comecei em Balneário Camboriú, mas assim que eu fui para a primeira série, né? Primeira série, daí eu fui estudar no Salesiano em Itajaí. Eu me lembrei disso porque você falava de... Por exemplo, quando a gente comprava roupa era na Irmãos Coelho. Era na Irmãos Coelho em Itajaí. Ciro Luz. Na Dom João em Balneário Camboriú, mas daí já, como eu era criança, já era... Tu lembra desse comércio todo? Lembro. A Avenida Central ainda não era um calçadão. Né? A Avenida Central da Brasil até Atlântica ainda não era calçadão. Então, talvez a maioria das pessoas que conhecem o Balneário Camboriú hoje já conhece aquilo ali como um calçadão, mas não foi. Nem sempre foi. E as compras e o comércio sempre foi ali. Eu me lembro tinha um programa que eu fazia com meu pai, a gente fazia quase todo domingo. Hoje em dia tem o shopping, tem tudo, mas antigamente foi lançado ali no calçadão, eu não consigo me lembrar o nome do proprietário, eu me lembro dele, mas não lembro o nome do proprietário, talvez vocês lembrem. Como é que era? Buffet de cachorro quente, né? Buffet de cachorro quente. Era um salsicha grandona. Isso, me lembro. Eu me lembro que eu e os nossos amigos da época, né? Nós crianças, o negócio do domingo era ir lá, era bem criança. Era ir lá naquele cachorro quente ali não era calçadão ainda, era na Avenida Central, pouco antes de chegar. Dele também não lembro do nome. Pouco antes de chegar na... Cachorrão. Cachorrão era coisa que hoje pode parecer simples, mas mais que há 30 anos atrás era uma inovação. Uma inovação. E dos amigos, tu lembra da tua infância bastante? Conserve alguns? A maioria... A maioria dos amigos eu conservo. Até hoje, Carlos Almeida? Sim, todos eu acredito. Desde a tua infância? As amizades, elas são cíclicas, né? A gente tem época que está convivendo com algumas pessoas, daqui a pouco começa a conviver com outras. Eu estudei em Balneário, depois fui para Itajaí, depois voltei para Balneário, então vão mudando os amigos, as pessoas que você convive, mas uma amizade que você forma num determinado momento da sua vida, mesmo que você vá perdendo contato, mesmo que você vá perdendo contato, quando você se encontra, você consegue rememorar esse passado. Então tu começou a estudar no Salesiano? Na primeira série, Salesiano em Itajaí. Primeira série na época era o primário? Não, o primário era da minha época. Eu estudei lá até o segundo ano. Depois do terceiro ano eu vim fazer no Unificado. No seu castelo aqui em Balneário Camboriú. Sim. E na época, eu nem sei se isso ainda é assim, mas quando eu fui fazer o terceirão, na metade do ano eu prestei vestibular para Direito e passei. Eu fiz vestibular em Florianópolis, fiz na Univale, fiz na opção de lugar, passei nos vestibulares e optei por fazer em Balneário Camboriú, em Itajaí, desculpa. Eu fiz Direito e não existia em Balneário Camboriú ainda, né?
não existia em Balneário Camboriú. Então eu comecei em Itajaí, o curso. No outro ano, iniciou em Balneário Camboriú pela manhã, mas eu fazia à noite. Sim. Porque eu trabalhava durante o dia e precisei fazer faculdade durante a noite. E o curso noturno só tinha em Itajaí. E eu passei na metade do terceirão. Durante o terceirão, no primeiro semestre, eu fiz o vestibular, ou antes de começar o terceirão, não me lembro. Eu fiz o vestibular, passei, e daí fiz o terceirão e o primeiro período da universidade eu fiz junto. Na época a gente entrava com mandado de segurança, alguma coisa do tipo. E eu não sei se isso ainda... Até isso para estudar, né? Se hoje ainda existe. Mas eu ainda fiz o terceirão e o início da faculdade à noite. Então eu trabalhava de manhã. Eu na época trabalhava no Hotel Pecom. A minha primeira chefe foi a Claudete. Ela hoje trabalha contigo. Trabalhamos juntos, a Claudete. Não, meu primeiro chefe foi o meu pai na construtora Pecom. Depois eu fui trabalhar no hotel e daí era a Claudete. E na época eu daí trabalhava de manhã com a Claudete, à tarde, não, minto, de manhã eu fazia o terceirão, à tarde eu trabalhava com a Claudete e à noite a faculdade. À noite fazia faculdade. O chá dele começou a trabalhar cedinho, então, né? Tem um monte de gente, o Carlos Humberto, enfim. Eu conheço um pouco também a história toda da tua família, né? Eu teria trazido a minha carteira de trabalho. É verdade, né? Começou cedo, Carlos Humberto. Mas eu gostei, assim, não é, eu não sei como é que eu vou. Sim. Eu tenho lembranças. O meu pai sempre me levava para trabalhar junto com ele. Sim. Com o meu pai, ele tem construtora em Balneário Camboriú, na época era construtora Pecom, né? Sim. Já não é mais nossa há algum tempo, mas na época a construtora Pecom era a construtora do meu pai. E ele tinha o costume de me levar junto com ele. E a gente sempre fazia uma visita numa obra, às vezes ia no escritório. E num determinado momento da minha infância, que ele me levava seguidamente lá, sei lá, toda semana ele me levava lá, e eu fui ficando. E comecei a trabalhar lá na construtora Pecom. Hoje seria um crime, né? Mas não sei que idade que eu teria, 12 anos de idade, 11 anos. Se eu não me engano, o Mazinho aqui da comunicação da prefeitura trabalhava lá na época. Ou era no hotel lá, não me lembro. E eu comecei a trabalhar, então, sei lá, 11, 12 anos de idade, eu fazia meio período lá na construtora com meu pai. Não era um trabalho puxado também, estava lá para aprender. E trabalho, na realidade, não mata ninguém, né, Não, pelo contrário. Ajudou muito na minha construção pessoal. E depois, Tigrão, quando eu fiz uns 13, 14 anos, eu fui para o hotel. Fui trabalhar no Hotel Pecom. Aí lá eu tinha lá daí com 15, quando eu fiz 15 anos, foi 15 anos de idade. Quando eu fiz 15 anos, eu comecei a fazer uma função lá foi muito boa para mim. Na época nós éramos sócios do Hotel Pecom e tínhamos um outro hotel alugado, era a Rua 1401 e a Rua 1501. Então nós tínhamos um apart-hotel e um hotel, um era próprio, o outro era um prédio local. E eu tinha uma função de fazer as compras, tal, mas aí uma época, como a gente começou a servir muita refeição, a gente começou a trabalhar, eu tinha que fazer as compras no Ceasa, em Florianópolis. Então eu tinha uma função de ir 3 vezes por semana. E a Florianópolis? Eu tinha que ir a Florianópolis no Ceasa para fazer compra de frutas, verduras para o hotel. Uhum. E eu devo ter feito aquilo ali dos meus 14 ou 15, eu devo ter ficado de 2 a 3 anos. Isso era só durante a temporada, então foi 2 ou 3 temporadas que eu fiz isso. A gente saía daqui, sempre eu e um motorista, a gente saía daqui 2 horas da manhã, chegava lá no Ceasa às 3 horas, para arrumar um local para estacionar o caminhão. E saía para fazer as compras, né? Todo início de temporada, porque aquilo é muito cíclico. O fornecedor que está aqui no ano já não está mais. Né? É uma profissão muito difícil. Só que ali tu aprende, aquilo ali é uma aula. É uma aula de comércio, é um aprendizado fantástico. Então, eu fiquei 3 anos fazendo isso, a gente saía daqui às 2 horas da manhã, às 3 horas chegava lá em Florianópolis, e sempre nas primeiras semanas da temporada era mais difícil, às vezes tu não tinha mais o teu fornecedor, tu tinha que achar o teu fornecedor de novo,
refazer uma relação, talvez se aquele teu fornecedor antigo já não tivesse mais lá. E depois em diante era mais fácil, porque daí o pedido era sempre o mesmo, tu só ia lá, conferia a mercadoria, carregava, vinha embora. Então, 5 horas da manhã, 5h30, tu estava de volta em Balneário Camboriú, a tempo de descarregar a mercadoria nos dois estabelecimentos para servir o café da manhã, né? Aí de um dia para o outro dava, nós tínhamos uma câmera fria, mas 3 vezes por semana, às vezes 4 vezes por semana, era obrigatório lá. E eu aprendi muito trabalhando lá no Ceasa. Foram 3, era mais ou menos assim, de dezembro a março, né? Que era o trabalho que eu fazia lá. E foi um negócio que para mim foi muito bom. Eu aprendi muito de comércio fazendo esse trabalho lá no Ceasa. Agora você vem de uma base familiar consistente, né? Teu pai, Carlos Humberto, que eu carinhosamente chamo o Teco, a sua mãe, que é fantástica, Dona Gina, que infelizmente está mais conosco, e o João, né? São vocês 4 só, né, Carlos Humberto, a família? Sim, era o meu pai, era minha mãe e meu pai, né? Minha mãe já falecida, eu sou o irmão mais velho e o João Paulo... João Paulo é o mais novo. É o meu irmão mais novo. Quando eu trabalhava lá com a Claudete, 2001, não, o ano 2000, desculpa, do ano 2000 saí de lá. Foi quando eu entrei na faculdade, mais ou menos, eu tive que sair. E daí, o Sérgio Girardi, o ex-vereador Sérgio Girardi, ele tinha começado uma estrutura de um prédio na rua 3.168, atrás do supermercado Big. Não, 3.618, atrás do supermercado Big, e o Sérgio Girardi começou ali uma estrutura de um prédio, era uma época de muita dificuldade, e ele não conseguiu acabar a estrutura do prédio, não deu jeito, não conseguiu acabar a estrutura do prédio, e acabou que eu consegui fazer negócio com ele, e para acabar a estrutura do prédio. Para acabar a estrutura do prédio. Aí, na época, eu constituí uma empresa, 18 anos de idade, 17 para 18. Aí, constituí uma construtora, o meu irmão era o meu sócio, mas como meu irmão ainda não estava nem na faculdade, ele já era emancipado na época, tal, era sócio, mas no início era eu que tocava. Então, não era um negócio assim faraônico, era um prédio de 8 pavimentos, uns 30 e tantos apartamentos. E a gente falava, né, isso era ano... Eu constituí a empresa em 2000, mas eu só fui adquirir isso do Sérgio Girardi em 2001. E na época, Tigrão, não tinha o supermercado Big, da 3.100 para Avenida Brasil não existia aquela terceira avenida ali. A terceira avenida terminava na rua 3.100. 3.100. Na 3.100, a terceira avenida ia até ali. Eu cheguei aqui em 80. Lá eu nasci em 81, lá onde eu fiz o prédio, na rua 3.618, a rua não era pavimentada, a rua era de chão, né? Não tinha supermercado Big, não tinha nada, porque a Avenida Brasil também, se você lembrar bem, ela há pouco tinha passado por ali. Então foi um negócio bem bacana. O meu primeiro cliente, o meu segundo cliente naquele edifício que eu comprei do Sérgio Girardi, comprei não, né? Ele teve muita coragem de dar para mim e eu dei apartamentos para ele depois que ficasse pronto. Mas o meu segundo ou terceiro cliente foi o vereador Nilson Probst, que teve coragem de comprar. Eu falei aqui no início do Memória ABC de hoje que ele se confunde com a história da cidade, é verdade. E no segundo bloco agora, nós vamos saltar um pouquinho para o presente. Um jovem, com 17 anos você já tinha constituído a tua empresa e na tua imaginação, né? Se a gente fosse imaginar que Balneário Camboriú fosse e é o que é hoje, sem dúvida alguma, e também, lógico, mais o lado do Carlos Humberto Metzner Silva, também o seu lado político. Memória ABC, sendo gravado numa quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019. Eu sou o Luiz Carlos Tigrão e a gente volta na sequência. Você está acompanhando o Memória ABC. Atenção, ocorrência grave, MG 435, sentido Sabará.
E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Tiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais 3 crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Desespero ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo para ver o pai. O pai estava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Eu não sabia que estava grávida, mas quando foi no 8º mês que eu fiz a ultrassom e deu microcefalia, ali parece que o meu mundo desabou. Eu olhava para minha mãe e ela, vai dar tudo certo, filha. Ela é a minha razão. Quando eu vejo uma mãezinha que tá grávida, eu falo, ó, te cuida. Isso é bom para você e para a criança. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Você está acompanhando o Memória BC. Memória BC, esse programa está sendo gravado numa quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019. E o nosso convidado de hoje é o vice-prefeito Carlos Humberto Metzner Silva. Carlos Humberto, vamos dar um salto agora. Mas no intervalo eu prestei muita atenção quando você falou que o seu pai te levava sempre nas obras. E eu vejo às vezes, em algumas postagens que você faz, você leva o Carlos, o seu filho, também nas obras. Alguma relação, alguma influência também? Bastante, ou não? Bastante. Eu acho que eu não... Como eu sou muito de trabalho, né? Família e trabalho, fui criado assim. Eu acho que é importante para o filho ver o pai trabalhando, entende? Eu achei que isso para mim sempre foi importante. Então eu também acho que é importante que o meu filho me veja trabalhando, né? Eu levo ele na obra, levo ele não levo todo dia. Sim, sim. Lógico. Mas sábado, eu trabalho sábado, às vezes trabalho domingo. Todo sábado sim, domingo às vezes. Então eu gosto de levar ele junto no sábado, né? Eu levo ele no escritório, levo ele numa obra, ele fica sentadinho ali do meu lado, para ver o pai trabalhar, não tem mal nenhum, né? Eu acho que o trabalho ele ajuda muito na formação tanto o trabalho quanto o estudo. Sim. Né? Vai te ensinar a ter uma disciplina, a agregar responsabilidades. Vai fazer com que você tenha um objetivo de vida, né? Porque a vida você tem que preencher ela com objetivos, com metas, com uma opção de coisas que você tem que construir, cada um com as suas coisas. Mas eu acho importante o trabalho, por isso que ele está sempre comigo. E a família, Carlos Humberto? Não somos uma família. Não somos uma família. Tigrão, eu sempre digo, às vezes as pessoas vêm me pedir aí, eu sou muito novo para dar conselho, mas às vezes as pessoas me pedem. E nesse meio que eu estou, que é o meio da política, o meio do empresarial, uma coisa eu tenho certeza, você é obrigado a conservar a sua família, né? Tem gente que se entrega demais, às vezes numa determinada tarefa, e esquece que o importante de verdade é a família. O dia que tu precisar de verdade, quem vai estar lá para te atender é a tua família. Tem gente que acredita nisso, tem gente que não acredita. Eu sou cristão, participo muito da igreja, e eu já morri e voltei, né? Eu recebi 3 tiros na cabeça, e recebi 3 tiros no corpo em 2010, num assalto. E estou aqui conversando contigo. E eu noticiei. Tenho muito pouca sequela. Muito pouco, tenho vários, mas nada que me atrapalhe. E eu tive que ficar 1 ano, né, para me recuperar entre fisioterapia, cirurgia, voltar a me mexer direito.
E tanto ali como na dificuldade do dia a dia e tal, mas família, a família, o núcleo familiar, tu tem que brigar, tu tem que te dedicar, é como qualquer coisa na vida. Você quer ter sucesso num programa de TV, na rádio, nos negócios, na política, então você tem que se dedicar, entendeu? É uma construção constante, é uma dedicação, é abdicar de um monte de coisa, é saber que não é só a tua vontade que prevalece. Então eu me dedico bastante à minha família, né? Tanto ao meu núcleo familiar que eu montei junto com a Adriana, que é uma pessoa fantástica também, de uma família fantástica, tive muita sorte nesse campo, porque eu sempre tive, meu pai e a minha mãe foram casados a vida toda, né? Infelizmente ela faleceu, eu sou casado, meu irmão é casado, o meu pai, nós sempre fomos de família, casei com uma pessoa que tem os mesmos princípios familiares que nós, né? De uma família boa também, então a gente só tem sorte, a gente só tem que agradecer a Deus por tudo que a gente recebeu. Bom, você está com quantos hoje? 38 anos. 38, Balneário tem 54. Você acreditava, você imaginava, a partir da tua consultora, a gente já vai falar um pouquinho de política também, dessa cidade ser o que é hoje, Carlos Humberto? Sim, e vai ser muito mais, Tigrão. Sim. Imaginava isso? Imaginava. Com o teu pai, consultor, com o João? Imaginava. Empresariado? Eu fui participar de uma conversa aí, de uma empresa de consultoria, lá em Curitiba, no escritório do Jaime Lerner. Eu tive essa semana lá, discutindo o Balneário Camboriú, e eu dizia que em 2012 eu era presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil e nós sonhávamos em fazer em Balneário Camboriú os prédios mais altos da América Latina, né? Tu já tinha isso, já de sonho? A cidade sonhava com isso. Eu era o presidente do Sindicato da Construção Civil e participava da Federação das Indústrias. E através da Federação das Indústrias foram feitas missões para Emirados Árabes, Chicago nos Estados Unidos. Eu fui numa missão aqui do Sinduscom junto com a Federação para o Panamá, junto com a área, com o Paulo Arias. E isso foi em 2012, Tigrão. Faz só 7 anos, né? 7 anos. Firmamos um convênio, uma parceria através dos nossos engenheiros, da Associação dos Engenheiros, com o escritório do Panamá. Formamos mão de obra em Balneário Camboriú para isso. E hoje nós já temos os prédios mais altos da América Latina. E tenho certeza que nós teremos, muito em breve, o residencial mais alto do mundo. Isso foi em 2012 que nós fizemos esse trabalho. Nós estamos hoje em 2019. Apesar de toda a crise que a gente passou de lá para cá, né? Passamos pela pior crise política e econômica da história da nação. Então, Balneário Camboriú é uma cidade fantástica, bem posicionada geograficamente, numa região muito rica, que é o norte do estado de Santa Catarina, porque a Ásia, porque a China, nós crescemos aqui que nem a China, o norte de Santa Catarina. Nossa taxa de crescimento é igual à China. Nos últimos 10 anos. Pode pegar e comparar. Não, um pouquinho menos, mas muito acima do Brasil, né? Conectado com o Paraná, conectado com São Paulo, as belezas naturais que a gente tem, ninguém tem. Estamos no Brasil, temos os problemas de um país subdesenvolvido, de uma discrepância muito grande na distribuição de renda, mas apesar disso tudo, né, nós fomos agraciados por Deus com a natureza, com a posição geográfica, com as pessoas querendo vir para cá. Então, o Balneário Camboriú ela ainda vai alcançar patamares muito maiores do que eu e você podemos imaginar. Perfeito. E a política, como é que entrou na sua vida, Carlos Humberto, com essa vida toda que você acabou de relatar para a gente? Você trabalhar às vezes também domingo, enfim, nesse agito todo, construção civil, como é que entrou a política na tua vida? A política entrou o seguinte, eu vejo 2 momentos da minha história, né? Que eu comecei a perceber a política. Quando o eleitor está de saco cheio e quer mudar, ele muda. Muda, né? Ele muda. Ele pode não ter ninguém, pode ser aquele menos improvável, ele muda. E o meu pai era presidente do PRN em 1988, quando o Collor de Mello foi eleito presidente da República. Presidente da República. Presidente da República. Então meu pai era o presidente do PRN. Porque na época já não se aguentava mais a hiperinflação, os planos econômicos, na época uma revolta muito grande,
e um desconhecido do Nordeste brasileiro, né, com um discurso de caçador de marajás e um discurso muito parecido com o de hoje. Ele foi presidente da República, né? Ulisses Guimarães, não sei o quê, todo aquele pessoal ficou com 1%, Brizola não foi para o segundo turno. Polarizou que nem hoje, foi Collor e Lula, né? Ganhou o Collor. Meu pai era presidente do PRN, naquela mesma época, o sócio dele, o Nelson Nides, foi candidato a prefeito. A alavanche da mudança pegou ele aqui também, né? Também pegou ele aqui, na época votaram para mudar, se elegeu o então vereador Leonel Pavão. Então, minha experiência política começou desde cedinho por aí, né? Depois meu pai saiu do PRN, foi para o Partido da Frente Liberal, sempre foi por ali que a gente militou. E mais tarde, né, hoje, 2 anos, 3 anos atrás, surgiu um convite para que eu me filiasse também a um partido político, para que eu presidisse um partido político, desculpa, que é na época o Partido da República, hoje o Partido Liberal. Eu aceitei o convite, quem me fez o convite foi o Cláudio Fernando Dalvesco, nosso ex-vice-prefeito. Ele que me fez o convite, eu fui para o Partido Liberal, me filiei no Partido Liberal, logo assumi a presidência do Partido Liberal. Queria ter sido candidato a prefeito, fiz muita força para ter sido candidato a prefeito, mas quando o partido não quer, você não consegue. E daí então a gente retrocedeu, eu fui junto com o prefeito Fabrício como vice, estou muito feliz dessa maneira, trabalho em parceria com ele, com muita lealdade, porque a gente aprendeu assim na vida, né? E daí aconteceu, me elegi vice-prefeito, numa eleição que parecia ser muito difícil, depois ao final ela acabou dando uma distância maior, mas foi uma eleição complicada, porque a gente disputou, né, com um ex-governador, ex-senador da República. Acabamos vencendo, foi legal, depois surgiu mais um desafio para que eu disputasse como deputado estadual. Eu fui o mais votado de Balneário Camboriú, né, fiz 4 mil, quase 5 mil votos a mais do que a segunda pessoa que ficou atrás de mim, que é inclusive um ex-prefeito da cidade, ex-deputado. Venci, mas não levei, né? Porque o meu partido não fez a legenda, faltou acho que 400 e tantos votos na legenda para que a gente elegesse mais um deputado. Não chegou a 500 votos. E me faltou 1.000 agora eu não me lembro do número. 1.300 e pouquinho. Um pouco mais de 1.000 votos para que eu me elegesse direto. Mas são experiências, foi legal, foi uma experiência que eu passei na minha vida que valeu muito a pena, também ajudou no meu crescimento como ser humano. E o que você projeta para Balneário Camboriú, Carlos Humberto? Tigrão, cidade, o que você espera dessa cidade? Balneário Camboriú vai continuar sendo, na minha opinião, né, um polo atrator de atratividade de pessoas por conta de uma grande qualidade de vida que nós temos, de uma grande oferta de serviços que a gente tem. As pessoas sonham em vir viver aqui, em passar os seus momentos de felicidade, de descontração com as suas famílias aqui. Não acredito que a gente perca isso, acho que a gente só está... Os investimentos que o poder público, quando eu falo poder público, são todos os prefeitos que passaram. Trabalham nesse sentido, nós continuamos trabalhando nesse sentido, com todas as dificuldades que um país de terceiro mundo tem, né, com os nossos dilemas, mas a gente trabalha com esse norte. Nós temos uma construção civil fantástica, nós temos um parque de serviço, de gastronomia, de comércio, de hotelaria, que ninguém tem. Nós temos muitos planos de futuro, tanto no poder público quanto na iniciativa privada para Balneário Camboriú. Então eu acho que a gente vai ter um futuro muito promissor aqui, eu tenho certeza e tomara que um dia o meu filho possa estar aqui em Balneário Camboriú, participando de um programa como esse, daqui a 30, 40 anos, aqui ainda em Balneário Camboriú. Eu acredito muito nisso, acho que a gente tem um futuro magnífico pela frente, né? Eu conheço muito do Brasil e de Santa Catarina, vi a dificuldade que todo mundo passou nesse Brasil afora. Balneário Camboriú também passou dificuldade, mas você não compare com o que aconteceu com o restante do Brasil. Verdade. E quem não quer vir investir, morar nessa cidade, né, Carlos Humberto, tem isso também, né? Quer vir porque é único, Tigrão. Quer vir porque é único, né? Aqui as pessoas se encontram. A qualidade, nós temos, eu agradeço todos os dias a Deus quando faço as minhas orações, e um dos motivos do meu agradecimento é poder estar aqui.
por estar vivendo nessa época, nesse tempo, na comunidade que eu convivo, conhecendo as pessoas que eu conheço, tendo saúde para trabalhar, saúde para constituir família, tendo uma boa qualidade de saúde financeira, de poder estar usufruindo aqui em Balneário Camboriú. Eu sou muito grato, muito feliz com aquilo que eu ganhei, né? E principalmente por poder estar vivendo esse momento e principalmente no local onde eu estou vivendo. O que você faz de lazer? Eu tenho certeza que é uma curiosidade depois da nossa matéria aqui. O que você faz de lazer? Sobra um tempo para o lazer, Carlos Humberto? Sobra, mas eu vou trabalhar, Tigrão. Eu nunca joguei bola, entende? Eu nunca joguei bola, videogame, nunca joguei carta, nunca joguei dominó. Foi de repente por ter começado a trabalhar cedo isso ou não? Não sei, eu gosto de trabalhar. Gosto de trabalhar. Eu tenho muito prazer em trabalhar, entendeu? Eu tenho muito prazer em construir prédio. A paixão, a construção civil? É um negócio que é muito difícil, sabe? Construir prédio, se você vai fazer aqui o programa Memória ABC, olha como é cíclico, as grandes construtoras vão se acabando e vêm novas, porque é um negócio muito desafiador, muito difícil, é uma indústria a céu aberto, e como é desafiante é gostoso, né? Como é desafiante é gostoso, e eu gosto muito de poder fazer o que eu faço. E como eu gosto muito, aí eu faço bastante. Faz bastante. Né? E tirando isso, Tigrão, eu viajo, sempre que eu e a minha esposa, eu não tenho o hábito de viajar com amigos, não que não aconteça, mas é raro. Então quando eu viajo é com a família, eu, minha esposa e meu filho. E tirando isso a gente está em casa, um churrasco, um lazer mais caseiro, mais dentro de casa. E torcendo pelo... Esse Avaí faz coisa, né? E torcendo pelo nosso Corinthians, evidentemente. Mas mais pelo Avaí. Mais pelo Avaí. Memória ABC, gravado no dia 17 de outubro de 2019. E o nosso convidado de hoje foi muito especial. É jovem, empreendedor, empresário, vice-prefeito de Balneário Camboriú, Carlos Humberto Metzner Silva. Obrigado, Carlos Humberto, pela sua participação conosco. Eu que agradeço, Tigrão. Muito obrigado pela oportunidade de deixar a minha história aqui registrada. Eu sou o Luiz Carlos Tigrão e este é o programa Memória BC. Até a próxima. Você acompanhou o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.